Opa, para explicar como é que faz aqui. Vou fazer um exemplo simples assim só para dar uma noção de como é. Bora fazer aqui, por exemplo, uma equação do segundo grau. Vai ter aqui a equação do segundo grau, a gente vai ter aqui, sei lá, vamos colocar assim, coeficientes. Vamos colocar aqui mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar aqui. E aqui a gente vai colocar, vamos pegar isso aqui para centralizar também. Vamos colocar A, B, C. Vai ser justamente os coeficientes da equação. Aí aqui a gente vai colocar, centralizar aqui também. Vou botar aqui uma borda só para ficar melhor. Aqui a gente vai ter os componentes que a gente vai colocar. Por exemplo, se a gente tivesse uma equação desse tipo aqui, x ao quadrado mais 2x menos 6. Entendeu? Aí a gente vai e coloca aqui 1, que é o coeficiente de x quadrado, 2, que é o de 2x, e menos 6, que é o componente c. Dando um exemplo, né? Vou apagar aqui. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui o cálculo do delta. Qual é o cálculo do delta? E aqui é justamente quando começa a fazer função e colocar a equação aqui no Excel. É uma forma mais simples de fazer, né? Bom, a gente coloca aqui o igual, para entender que é uma função, uma equação. E a gente vai colocar o seguinte. Na fórmula de Bhaskara, a gente tem o nosso B. Aí aqui que vem o detalhe. Tu vai apertar Ctrl e clicar na célula que vai estar o B, que você vai colocar o B. Aí tu vai perceber que ele vai ficar B4, nesse caso aqui, né, porque está na coluna B, na linha 4, ao quadrado, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, como está só B4 ao quadrado por enquanto, se eu colocar aqui 5, tem que aparecer aqui 25. Eu vou dar um Enter. 25. Se eu colocar menos 8, tem que aparecer 64. Então, já está funcionando, certo? Só que o cálculo do delta não é só isso. A gente vai ter aqui também o menos 4 vezes. Também tem outra forma de você colocar quais as células. O nome de cada bloquinho desse é célula, tá? Quais células você vai estar utilizando. Por exemplo, nesse caso aqui eu quero indicar que eu vou utilizar a célula A4. Então eu vou aqui e digito A4. Pode perceber que ele ficou com uma cor diferente. Agora eu vou dizer que eu vou colocar a célula C4. Coluna C, linha 4. C4. Mas também pode fazer daquele jeito que eu fiz aqui no B. Eu vou segurar o Ctrl, tecla Ctrl do teclado e vou dar um clique. Já foi também. Certo? Então aqui se eu colocar 2, 4 aqui e 2 aqui. Pronto, já achei um delta, que é 32, certo? Agora o que é que eu posso fazer? Cálculo da raiz de delta. Aí aqui vai ser o cálculo da raiz de delta. Aí aqui eu vou e coloco o quê? Raiz. E aí eu coloco a célula. Eu vou dar um clique. Apertei Ctrl e dei um clique aqui. Ou, novamente, eu posso simplesmente digitar a célula que eu quero. Tu vai perceber que enquanto tu digita ou quando tu clica, ele já aparece aqui, tipo, ele mostra que está selecionado. Ou seja, eu botei aqui, ó, raiz 32, ou raiz da célula A7. Ele vai calcular, raiz de 32, que eu não sei quanto é, porque é quebrado.
Pronto, calculou aqui. Porém, existe um detalhe na fórmula de Bhaskara que a gente precisa se atentar, que é o quê? Os casos em que não for, eh, não for maior que zero, né? Que é o seguinte, se for menor que zero, né? Ou seja, se for um número negativo, ele não possui raízes nos reais, certo? Então, o que que a gente faz aqui? A gente coloca a condicional, se, aí tu vai perceber que ele já indica aqui, ó, o que é. Ele diz primeiro qual o teste lógico que você vai fazer, o que é que você vai estar verificando. Aí ele vai pedir para você dizer a instrução para caso for verdadeiro esse teste lógico e para caso for falso. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o teste lógico de que se A7 menor que zero, então o que é que ele vai fazer? Vamos colocar para ele botar aqui, ó. Opa, não existem raízes reais. E se tiver, ou seja, se o A7 for maior ou igual a zero, ele vai calcular a raiz, certo? Vamos colocar aqui um valor para dar negativo. Deixa eu botar aqui 1, aqui 5 e aqui 9. Percebeu que aqui o delta tá menos 11 e automaticamente ele já colocou a condição que a gente definiu como uma verdadeira, caso fosse verdade? Não existem raízes reais. E se eu mudar aqui, ó, já sumiu e mostrou o valor da raiz. Então, show de bola. A gente já tem isso já. O que a gente pode fazer aqui? Vou só estar mesclando e centralizando aqui só para organização. Vou estar botando aqui também as bordas. Negrito, negrito. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Achar as raízes. Então a gente pode colocar aqui, ó, como raízes. E a gente coloca aqui x1, x2, certo? x1 eu vou definir como sendo menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 eu vou definir como menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? É a mesma coisa, só vou estar separando aqui para mostrar as duas raízes. Bom, vamos fazer o seguinte, colocar aqui, pronto. Vamos escrever agora a fórmula, né? Que vai ser o quê? Vai ser menos b, ou seja, eu vou colocar a célula b, que seria b4, né? Porque essa daqui, onde está o coeficiente de b. Como eu defini que vai ser mais, eu vou colocar aqui o mais. E agora eu vou colocar a nossa raiz de delta, que ou seja, seria essa célula, A9, certo? Beleza. Agora, né? Opa, peraí, é porque ele... Peraí. Dividido por 2A, certo? Dividido por 2A. Opa, não, 2 vezes A4. Show. Peguei aqui, eu vou copiar para... Opa, apertar ESC quando fizer isso. Tem que tirar o ESC aqui. Aí tu vai digitar aqui. E o que é que eu vou mudar aqui agora? Só o sinal de menos, que é justamente para dar a outra raiz. Pronto, a gente já tem aqui as duas raízes, certo? Porém, a gente tem que pensar o seguinte. Se o nosso delta for negativo, vamos botar aqui o 9. Ele dá um valor, pode perceber que ele mostra isso. Porém, não fica tão legal. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma condicional, como a gente tinha feito. Vou dar aqui um Ctrl X
E eu vou colocar aqui, ó, se. Qual vai ser o teste lógico? Eu vou colocar A9, que é justamente essa célula aqui, igual. E aí eu vou colocar o texto. Não existem raízes reais. Aí o que é que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar não possui raiz real, certo? Parece besteira assim, mas eu tô colocando só para ficar mais completinho, certo? E agora, se for falso, ou seja, se não tiver aparecido isso, não existem raízes reais, ele vai executar. Ah, faltou eu colocar ali no final aqui, ó, esse parênteses. Eu posso simplesmente pegar isso aqui agora e copiar de novo, apertar ESC quando você sem querer clicar na célula aí ali, ao pegar o valor. E vou mudar somente esse sinal aqui. Agora eu vou dar um Enter, certo? Agora se eu colocar aqui 8, vai dar menos 7 ainda. Deixa eu colocar 7. Ainda vai dar 6, pronto. Dá valor inteiro, né? Fica melhor de ver. Ou seja, a gente possui aqui as duas raízes reais, certo? Você pode editar o texto, né, de como você preferir, que mostre caso não tenha as raízes reais, mas é basicamente isso, certo? Você pode automaticamente, quando você for, você pode sair alterando, entendeu? Eu botei 4 aqui, ele já mostrou, não possui raiz real, mas deixa eu colocar 2. Não existe porque ainda dá 23, né? Então eu vou colocar 1. Delta deu 1, ou seja, vai dar menos 2 e menos 3, certo? Se eu colocar aqui menos 1, vai dar menos 1 e 6, certo? Então, basicamente é isso.